Olá, bem-vindas, bem-vindos a mais um Sonho e a Escritura, a nossa aula aberta daqui do canal do Ashram Urbano. Eu sou João Carlos Gonçalves, sou professor de língua sânscrita, de filosofias da Índia, o que inclui práticas meditativas. E nós estamos aqui toda semana com aulas abertas, trazendo conteúdos das nossas atividades, dos cursos do Ashram Urbano. Nesta semana vou dar continuidade ao panorama que construímos na semana passada, das tradições não dualistas presentes ali no contexto do Shivaísmo da Caxemira. Partimos da que nós conhecemos em português pelo reconhecimento de si, ou autorreconhecimento. Para quem não assistiu, o vídeo vai estar aqui apontado no final desta aula. Peço que façam com que esse canal apareça mais, nos ajude trazendo então o nosso canal para as suas redes, para os seus contatos, porque isso mantém aqui a nossa atividade das aulas abertas sustentável. Então, curtir o vídeo nos ajuda, compartilhar o vídeo e seguir o canal do Ashram Urbano também. Seguimos então do ponto em que nós paramos, quando eu estava expondo para vocês o nosso principal texto dessas aulas, que é conhecido como a essência do reconhecimento de si, essência no sentido aqui então de uma obra que pretende trazer aquilo que há de mais, vamos dizer assim, relevante, ou aquilo que há de mais direto, ou aquilo que há também de mais simples dentro desse universo doutrinário. Por que o que há de mais simples? Porque o autor dessa pequena obra de 20 aforismos, ou 20 sutras em sânscrito, ele estabelece a ideia de que ele está compondo uma obra para quem não teve condições de se dedicar ao esforço intelectual para a compreensão dessa mesma doutrina, dessa mesma tradição, dessa mesma escola de pensamento, como preferirem chamar, para quem não teve a possibilidade de se dedicar a uma obra mais complexa, na sua visão então mais ampla, mais argumentativa, vamos dizer assim, mais teórica, mais conceitual também, que é de um antepassado do século IX, o Paladeva, guru do guru do guru do guru desta pessoa de que estamos falando, o Kshemaraj, discípulo do Abhinavagupta. Vejamos aqui então o que nós temos em questão, uma forma de pensar, uma forma de entender a própria realidade como sendo a consciência universal. Esse é um dos grandes focos, é uma das maneiras que nós utilizamos para sintetizar as ideias do Shivaísmo da Caxemira de uma maneira geral. Muita gente já ouviu falar em Tantra, muita gente repete essa palavra Tantra, muita gente toca nessa palavra Tantra de uma maneira ou de outra, quando pratica Hatha Yoga, quando fecha os olhos e entra em contato com a natureza, vamos dizer assim, dialógica da mente e do corpo. Muita gente entra em contato com o Tantra sem saber que está entrando quando pratica aulas de yoga, uma vez que esse princípio dialógico da mente e do corpo, ele existe por si só, mas ele foi descrito a partir do século X, século XI, em tratados que nós chamamos textos de Hatha Yoga, literatura do Hatha Yoga, que começa a se intensificar um pouco mais tarde do que essa data que eu estou falando, e que parte desses princípios que nós chamamos de tântricos. A palavra tântrica é um adjetivo que existe em sânscrito, ainda que a palavra tantrismo, com esse ismo que nós conhecemos da nossa língua e de línguas semelhantes, é uma formação do nosso vocabulário. Tântrica é um termo que diz respeito a um conjunto de tratados, um conjunto de escrituras consideradas reveladas por quem ali segue esses textos na sua própria cultura e estabelecem um certo cenário cosmológico, um determinado modo de pensar o cosmos, onde há uma natureza que se manifesta intimamente conectada com aquilo que vai ser o seu poder de se manifestar. Então, essa natureza que se manifesta enquanto consciência tem um poder de manifestação. Esse poder de manifestação tem uma conexão muito íntima com ela, e esse poder de manifestação ele pode ser entendido por alguns tântricos como distinto, como diferente dessa natureza que se manifesta como consciência, ou
como idêntico ou como uma pura emanação. Então, o potente e a potência, ou seja, aquele que tem o poder e a própria potência, são a mesma realidade para os não dualistas, para os que entendem, então, que não existem dois princípios, que nós só falamos de dois princípios por uma questão didática, né? Então, a didática nos exige falar de aquilo que se manifesta como uma natureza profunda e o seu poder de se manifestar como uma natureza que é palpável, superficial no sentido não negativo do termo, mas no sentido de que é o que pode ser tocado, o que pode ser sentido, o que pode ser visto pela sua própria manifestação. Então, não dualistas irão dizer que a diferença entre o princípio que se manifesta, a consciência, e o seu poder de se tornar condensado, compacto, sensível como o mundo, são, na verdade, a mesma realidade, mas são conceitos diferentes que, legitimamente estabelecidos, podem nos ajudar a ingressar nesse tipo de realidade, a entender essa realidade e depois, de fato, experimentá-la numa experiência mais profunda do nosso próprio ser, as experiências místicas, entre outras palavras que podem descrever. Vejam, nessas duas formas de entender a realidade, então a forma não dualista, que entende que não há diferença entre essa voz, vamos dizer assim, e este agente dessa voz, ou a outra forma que entende que são duas forças diferentes, ainda que intimamente conectadas, nós estamos na primeira. É o tantrismo não dualista, o tantra não dual, o shivaísmo da Caxemira. Essas três expressões não estão aqui para dizer a mesma coisa, né? Tantrismo, tantra podem querer dizer a mesma coisa, mas estamos falando de shivaísmo da Caxemira como uma tradição tântrica, como um tantra não dual, portanto que entende que a natureza essencial da consciência e o seu poder de manifestação é uma só realidade. Nesse sentido, então, nós temos uma visão bastante ampla, quando nós falamos de shivaísmo da Caxemira, há uma série de tradições, uma série de vertentes, de doutrinas, uma literatura muito abrangente, muito extensa, muito trabalhosa, mas também muito significativa e gratificante é o seu estudo. E o shivaísmo da Caxemira vai ter dentro de uma das suas correntes o pratyabhednya. Pratyabhednya é o reconhecimento Prati, nesse tipo de vocábulo, quer dizer reflexivo, em direção a si. Então, reconhecimento de si ou autorreconhecimento. Essa força que permite que a consciência se manifeste é, portanto, um contínuo dela. Há uma extensão dela e não é diferente dela. Portanto, todos os meus poderes, enquanto indivíduo, não são diferentes de mim, da minha própria realidade individual. E daí a gente pode entender algo que é óbvio para a nossa experiência cotidiana. Sou responsável pelos meus atos, os meus atos, as minhas falas, as coisas que eu faço, as coisas que eu deixo de fazer, são contínuos do meu ser. Portanto, emanam da minha própria pessoa, emanam da minha própria realidade. Nós não conhecemos uma pessoa senão pelas suas próprias ações, pelas suas atitudes, pela forma como ela se porta, pela forma como ela conhece a realidade, concebe a realidade, quais são os juízos que ela tem a respeito da realidade, quais são os juízos que ela tem a respeito de si, qual a sua ideologia, quais são os seus princípios, qual a sua moral, o que ela diz e aquilo que ela deseja, quais são os seus impulsos, qual é o seu nível de afeição, de afeto, para onde ela se direciona, para onde ela se impulsiona. Eu estou falando aqui de três forças fundamentais que as tradições tântricas descrevem, as três Shaktis. A palavra força aqui está traduzindo a palavra potência, a palavra Shakti, e nesses três modos de ela emanar, nós estamos falando então da mais densa para a mais sutil, aquela que é a ação ou atividade, o fazer, a intermediária, o saber, e aquela mais nuclear, o querer. Na outra ordem, o querer, o saber e o fazer. Essas são as três Shaktis, essas são as três formas como um poder da própria consciência faz com que essa consciência se manifeste. A consciência se manifesta por meio desse impulso pré-cognitivo, que é o querer, que é o desejar, que são os afetos. Essa segunda força que nós chamamos aqui em português de saber
envolve a natureza da noção, da concepção, de ter interiormente um objeto formado, de ter interiormente uma objetividade, de se relacionar não conceitualmente no sentido teórico, no sentido de estabelecer teorias, mas a pura faculdade de se ter em algum tipo, em algum nível da sua própria compreensão, seja mental, seja cognitiva, em qualquer nível da sua interioridade, uma relação então que monta, que idealiza, que cria uma ideia, que cria uma noção, e então isso estabelece o princípio fundamental do saber. O terceiro nível, o terceiro aspecto, a terceira Shakti, envolve então o fazer. Então a atividade já de fato no mundo, na nossa experiência individual como um fato corporal. Essas três Shaktis, esses três fatores são fundamentais para que a gente compreenda a natureza de emanação, o fato de emanar da consciência universal, como sendo então um fato que é paralelo, que é conectado à nossa própria experiência e que podemos então perceber na nossa própria realidade individual. Então esses três princípios, eles estão associados a uma grande quantidade de obras consideradas tântricas, é parte de um conceito fundamental dessa forma de pensar, dessa forma de compreender a si e compreender o universo. E isso nos ajuda a organizar a ideia de uma emanação no sentido de que não há uma diferença entre aquilo que nós consideraríamos uma essência e aquilo que nós consideraríamos uma emanação. E para partir desse ponto nós temos de entender que os indivíduos humanos com os quais nós nos relacionamos, aqueles que nós conhecemos a partir dessas três faculdades. Nós não conhecemos a essência das pessoas. A essência das pessoas, ela não se mostra por definição. Nós conhecemos esses três princípios. Nós sabemos o que as pessoas desejam, nós sabemos o que as pessoas sabem e nós sabemos o que as pessoas fazem. Ou, em outras palavras, nós temos acesso apenas a essas três realidades. E ainda assim, podemos nos enganar, podemos ser enganados. Essas três faculdades vistas do ponto de vista da nossa subjetividade, ou seja, da nossa interioridade, elas são vistas como processos de emanação. Então, nós emanamos por meio do nosso desejo, por meio do nosso saber e por meio do nosso fazer. Esses três princípios de realidade são três princípios que são forças fundamentais e essenciais e que se manifestam por meio de cada ato particular. O meu ato de desejar qualquer coisa, seja uma coisa banal, um café, seja uma coisa mais complexa, o que quer que seja aqui, é um ato em abstrato, um ato em potencial. Quando estamos falando desses princípios, estamos falando então como aquilo que permite que uma pessoa deseje. O que permite, ou seja, o poder, a potência de desejar, é o que está em questão aqui. Não é o desejo por um objeto em particular ou outro. A mesma coisa com relação ao saber. Não é o conhecimento específico de uma realidade, de um conceito, de um objeto ou outro. Estamos falando de o poder de conhecer. Então, se uma pessoa conhece algo, ou seja, se ela idealiza, se ela tem uma ideação, se ela tem uma concepção interior a respeito de uma realidade, seja abstrata ou concreta, seja um copo d'água que ela tem diante de si, seja a ideia de água como uma ideia abstrata, isso só pode haver, só pode existir pelo fato de que há o poder de idear, o poder de conceber, o poder de ter conhecimento de algo. O mesmo se refere às ações concretas. As ações concretas, elas só existem, sejam quais forem, ações banais de caminhar daqui até ali, de pegar um objeto, de abrir os olhos, ação no sentido material da palavra agir. Essas ações concretas, elas estão presentes na nossa realidade porque existe o poder de agir. Quando nós falamos de Shaktis, então, dessa palavra que significa poder, ela emana dessa força individual, da nossa própria experiência individual, no sentido de que é um contínuo, não é uma coisa separada, não há uma ruptura, não há uma lacuna, não há um espaço entre o indivíduo e o seu desejar, o seu saber e o seu fazer.
é um contínuo. Nesse sentido, então, nós estamos a caminho de uma percepção daquilo que os não dualistas dizem a respeito da nossa visão, em que nós temos uma noção de essência, uma visão que há então em que há uma essência no cosmos, uma essência no mundo, e essa essência ela se manifesta sem que a manifestação seja tida como uma ilusão ou como algo que é exterior à essência ou qualquer coisa assim. Então, essa noção no nosso ser individual, ela não é apenas um exemplo, ela não é apenas uma analogia. Ela é uma réplica, ela acontece em tempo real, ela faz com que a todo momento nós estejamos presentes no mundo, presentes no cosmos, como uma força que se dá da mesma forma como a realidade da consciência universal se dá. Portanto, nós não estamos apenas usando como um exemplo, como uma forma didática de entendimento, mas também como um portal, segundo contam esses textos chamados tântricos, para que a gente possa compreender então a natureza contínua entre essa força essencial chamada consciência e os seus derivados, vamos dizer assim, as formas pelas quais ela se manifesta. Esse ponto nos levará então para uma ideia do que é um não dualismo, e aí nós vamos dar o próximo passo, que é o não dualismo na doutrina do reconhecimento de si, em que esse movimento de continuidade entre uma coisa e outra, entre uma essência e uma manifestação, se dá por meio de uma atenção contínua, de uma concentração contínua nas atividades cognitivas e nas atividades sensoriais. Esse passo nós daremos na próxima aula. Nesse ponto, então, espero que a gente tenha tido mais uma construção aqui para compreender aquela ideia bem geral e bem ampla que as tradições tântricas costumam estabelecer da identidade entre indivíduo e ser divino, individual e universal, aquilo que se diz, né, que somos então o princípio universal da consciência, dito de uma maneira teológica, somos Shiva, Shivoham, né? É aquilo que se diz proverbialmente, que aquele que não é Shiva não pode devotar-se a Shiva, né? Então existem provérbios, né, que dizem aquele que não é Deus, aquele que não se tornou Deus não pode venerar a Deus, porque senão a veneração acaba sendo uma ênfase da dualidade, e não é esse o objetivo dessas tradições. Então, com isso, a gente constrói essa noção de não dualismo a partir da visão das Shaktis, né? Na próxima semana, a gente lê 2 ou 3 sutras do Pratyabhijna Hridayam, do Kshemarajya, do século X, século XI, para poder compreender como isso se dá no sentido de emanação, mas como uma força que se dá a partir da própria força cognitiva, né? Do como nós podemos estabelecer um processo de concentração, de atenção, e essa concentração e atenção tanto na própria faculdade cognitiva como na faculdade sensorial é uma forma de realização de meditação constante. Bom, por hoje é isso. Agradeço vocês estarem aqui juntos, a gente poder dialogar a respeito desse universo. Novamente peço a quem estiver assistindo que faça aquilo que as pessoas pedem nessas redes de vídeos, que curtam o vídeo, que compartilhem, que siga o canal do Ashram Urbano para que a gente possa manter essa atividade das aulas abertas de uma forma sustentável. Obrigado por estarem aqui e até uma próxima, gente.